especial, muito importante para todos nós. Quem sabe que data é essa? Geralmente, nessa data, as pessoas costumam comer bastante chocolate, se deliciam com os ovos da Páscoa, crianças. Que data será essa? Alguém sabe me dizer que data é essa? É a Páscoa. Olha só que legal. Você sabia que existe uma história muito especial? A história da primeira Páscoa. Vocês conhecem essa história? Essa história está na Palavra de Deus, na Bíblia, e tia hoje vai trazer para vocês como foi a primeira Páscoa, tá bom? Vamos lá, vamos prestar bastante atenção. Vocês sabiam que o povo de Deus, eles viviam como escravos no Egito? Ah, crianças, eles sofriam tanto, trabalhavam tanto e não recebiam nada por isso, ó. Vivia sofrendo no Egito, nas mãos de sabe quem? De Faraó. Ele que comandava ali, ó, todo o Egito, e ele escravizava todo o povo de Deus. Eles sofriam tanto, crianças. Com isso, eles oravam e pediam muito a Deus por um libertador, por alguém que tirasse ele, ó, daquele sofrimento, daquela escravidão. Até que Deus, com o seu amor tão grande, enviou um homem chamado Moisés. Moisés foi escolhido para libertar todo o povo de Deus. Embora Moisés achasse que não sabia falar o bastante, mas Deus o escolheu e o enviou para falar com Faraó. Então Moisés foi lá em Faraó, conversou com ele e disse que era para ele libertar o povo de Deus daquela escravidão. E Faraó não quis saber, não quis libertar. O coração de Faraó, crianças, estava endurecido. Não queria libertar o povo de Deus. Então Moisés avisou a Faraó que Deus, o Todo-Poderoso, iria enviar 10 pragas sobre todo o Egito. E mesmo assim Faraó disse, ó, não, eu não vou libertar o povo. Então, sabe o que aconteceu, crianças? Moisés, ele, através do que Deus havia contado para ele, deu algumas ordenanças ao povo hebreu. Contou que Deus iria os libertar, mas que viriam 10 pragas sobre todo o Egito. E vocês lembram, crianças, das 10 pragas que Deus enviou para o Egito? A primeira praga, sabe qual foi? As águas dos rios transformaram-se, sabem em que, crianças? Em sangue. Surpresa para todo aquele povo. E assim foi a primeira praga. A segunda praga foi a peste das rãs. Haviam rãs por todos os lugares, pulando em cima da mesa, em cima da cama. Olha, muitas rãs, e as pessoas ficavam desesperadas com tantas rãs. E essa foi a segunda praga, mas Faraó não quis libertar o povo. E assim Deus enviou a terceira praga. Foi a praga dos piolhos. Eram tantos piolhos, as pessoas coçavam a cabeça, não sabiam mais o que fazer com tanto piolho, crianças. Imagina só que situação. E mesmo assim, Faraó não quis deixar o povo de Deus ir embora daquela escravidão. Então, Deus mandou a quarta praga, que foi a praga das moscas. Eram tantas moscas voando por toda parte, crianças. Imagina. E então, Deus mandou a quarta praga, que foi a praga das moscas. Crianças,
tinha moscas por todos os lugares voando, nas comidas, nas pessoas. Imagina só que situação. E ainda assim, Faraó não deixou o povo sair do Egito. Então, Deus mandou a quinta praga, que foi a praga que atingiu a todos os animais. Eles adoeceram e morreram todos os animais. Imagina só que situação. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo sair do Egito, crianças. E veio então a sexta praga, que foi a praga das úlceras. Nessa praga, as pessoas ficaram cheias de feridas, em toda a sua pele. Mesmo assim, diante dessa praga, Faraó não quis deixar o povo ser liberto da escravidão. Então, Deus mandou então veio a sétima praga. Nessa praga, era como se fosse chuva de pedras, crianças. Muitas pedras caíam lá do céu e atingiam as pessoas, as casas, as plantas. Imagina só que situação. E mesmo assim, diante dessa praga, Faraó não deixou o povo ser liberto da escravidão. E veio a oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos. Vários gafanhotos invadiu toda a plantação, comeram as plantinhas, as folhinhas, e assim aconteceu a oitava praga. Mas mesmo assim Faraó não quis deixar o povo ir, até que veio a nona praga, que foi a praga das trevas. Por 3 dias, o Egito todo ficou escuro, totalmente escuro. E assim foi a nona praga. Diante de todas essas pragas, crianças, o coração de Faraó ainda continuou endurecido. E então, Moisés indo lá falar com ele não deixou o povo ir. Então Moisés avisou a ele que viria a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. O primeiro filho de todas as famílias iriam morrer. Então, o povo hebreu não seria acometido por essa praga. E Moisés deu algumas ordenanças que Deus havia falado para ele e disse para todo o povo de Israel, para todo o povo hebreu, o que eles deveriam fazer. Veja só, eles deveriam celebrar a Páscoa, essa que foi a primeira Páscoa. Eles deveriam pegar um cordeirinho macho, sem defeito, sem mancha alguma. Deveria pegar esse cordeirinho e deveria matar esse cordeiro. Quando eles fizessem isso, eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. Olha aqui, deveria passar o sangue deste cordeiro. E esse sangue livraria os primogênitos da casa do hebreu de morrerem. Então, após eles fazerem isso, matarem esse cordeirinho, eles deveriam pegar a carne do cordeiro, assar, olha aqui a carne, e comer com as ervas amargas e também os pães asmos, que eram os pães sem fermentos. Esse seria a refeição de todo aquele povo naquela noite. E assim eles deveriam já estar prontos para a viagem, com a sua roupa pronta, com as coisas que eles deveriam levar. E quando chegou a noite, em todo o Egito, o anjo da morte passou por todas as casas, mas aquelas casas que estavam com o sangue do cordeiro nos seus umbrais, o anjo da morte não entrou. Então, os filhos dos hebreus primogênitos não tiveram suas vidas ceifadas, eles não morreram, mas
todos os primogênitos das casas dos egípcios, eles faleceram, eles morreram, inclusive o filho de Faraó. Isso trouxe tanta tristeza, crianças, para todas aquelas pessoas. E só assim, diante desse acontecimento, Faraó resolveu deixar o povo ir. Então, o povo, com grande alegria, reuniram suas coisas, sua família e partiram ali do Egito, daquela escravidão. E aquela foi a primeira Páscoa. Assim, todos os anos, o povo de Deus comemorava a Páscoa naquela mesma data. A Bíblia nos conta de que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Estamos separados de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do Criador. Olha só como o nosso coração fica, cheio de sujeira. E o nosso coração fica triste por causa do pecado que nos afasta de Deus. Assim como o povo hebreu estava ali escravizado nas mãos de Faraó, nós também estávamos escravizados no pecado e precisávamos de um libertador para que viesse a nos libertar do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus, com a sua infinita bondade, com o seu amor, Ele enviou o seu único Deus, enviou o seu único Filho para nascer aqui na terra. Sim, Jesus, Ele nasceu de uma mulher chamada Maria e o seu pai se chamava José. Jesus nasceu, cresceu. Quando ele cresceu, iniciou o seu ministério. Jesus fez muitos milagres e muitos o reconheciam como filho de Deus. E isso tudo era muito bom, muito importante. E assim como a Páscoa que aconteceu, a primeira Páscoa que Tia contou, que aconteceu lá no Egito com o povo hebreu antes de ser liberto da escravidão, também aconteceu a última Páscoa com Jesus junto com os seus discípulos. Então, naquele tempo, naquele período, quando Jesus estava, a Páscoa ela era celebrada com o pão, que simbolizava o corpo de Jesus, e o vinho, que simbolizava o sangue de Jesus. E aqui a uva, que era usada para fazer o vinho, o suco da uva. Então, após esse período da última ceia, Jesus começou a ser perseguido. Por quê? Estava se aproximando da sua crucificação. Sim, crianças, Jesus iria ser morto. Mas por que será que Jesus teria que ser morto? Vocês lembram que lá no Egito, para o povo ser liberto das mãos de Faraó, precisou sacrificar um cordeiro? Então, esse cordeiro agora era Jesus que deveria morrer na cruz. E sabe o que aconteceu? Jesus foi preso, Jesus foi vendido. Ele sofreu tanto, crianças. Bateram em Jesus, falaram tantas coisas com Jesus. E, por fim, ele foi crucificado. Olha aqui, Jesus foi pendurado numa cruz. Esse tipo de morte era a morte que as pessoas, que os piores criminosos tinham naquela época. Jesus foi pendurado na cruz, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Jesus sangrou tanto, crianças, colocaram pregos em suas mãos e em seus pés. E lá Jesus sofreu aquela terrível morte para que o seu sangue vertido aqui na cruz pudesse nos limpar e nos libertar do pecado. E então Jesus morreu, foi levado para um sepulcro. Aqui, era o lugar que colocavam as pessoas que morriam. Jesus foi colocado aqui no sepulcro. Foi fechado, todos choravam a morte de Jesus,
Mas só, crianças, que a morte não venceu o nosso Salvador, não. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quando foram abrir o túmulo, ele estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Olha só, crianças, e graças à morte e à ressurreição de Jesus, o nosso coração, ele pode ser limpo do pecado. Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único Salvador, que aceitam o sacrifício de Jesus, tem o seu coração limpo e livre de todo pecado. Então, essa é a Páscoa que nós celebramos. O sacrifício que foi a morte de Jesus e também a sua ressurreição, que nos trouxe a vida eterna. Então, feliz Páscoa a todos, porque a salvação chegou para nossas vidas. Feliz Páscoa, crianças!